Traições no futebol não são apenas transferências. São momentos que quebram confiança, destroem relações e transformam ídolos em vilões da noite pro dia. Todo torcedor acredita em lealdade. Acredita que aquele jogador que beija o escudo, que diz amar o clube, que promete ficar, é diferente. Mas no futebol moderno, lealdade tem preço. E às vezes, esse preço muda tudo. Hoje você vai ver algumas das maiores traições da história do futebol. E mais importante do que isso, vai entender o que aconteceu depois. Porque nem sempre vencer significa estar certo. E nem sempre sair significa perder. No final dos anos 90, o Barcelona tinha um líder, um jogador que era muito mais do que talento. Era o cérebro do time. O nome dele era Luís Figo. Entre 1995 e 2000, ele se tornou ídolo absoluto, capitão, referência técnica, um dos melhores jogadores do mundo. Tudo passava por ele. Mas em 2000, o impossível aconteceu. O Real Madrid, em meio a uma eleição presidencial, prometeu contratar uma estrela mundial, e Florentino Pérez cumpriu. Pagou cerca de 60 milhões de euros, na época a maior transferência da história do futebol. Mas o valor não foi o que chocou, foi o destino, o maior rival. Figo saiu do Barcelona direto para o Real Madrid, e naquele momento ele deixou de ser ídolo e virou inimigo. Quando voltou ao Camp Nou, o estádio virou um cenário de guerra. Torcedores jogavam objetos, gritavam, protestavam, e uma cena ficou marcada para sempre. Uma cabeça de porco arremessada no gramado. Aquilo não era só revolta, era a sensação de traição. Mas dentro de campo, a história foi diferente. No Real Madrid, Figo fez parte da era dos Galácticos. Jogou ao lado de Zidane, Ronaldo e Beckham. Ganhou títulos importantes, Champions League, La Liga e conquistou a Bola de Ouro. Ele perdeu uma torcida, mas ganhou o mundo. Carlos Tevez viveu uma história diferente. No Manchester United, ele era símbolo de raça. Um jogador que a torcida respeitava. Ele fazia parte de um dos melhores times da Europa, campeão da Champions League em 2008. Parecia que ficaria por muito tempo, mas problemas fora de campo começaram a surgir. Questões contratuais, falta de acordo. E então veio a decisão. Em 2009, Tevez assinou com o Manchester City, o maior rival da cidade. Isso por si só já era polêmico, mas o que veio depois piorou tudo. Um outdoor apareceu na cidade com a frase "Welcome to Manchester", uma provocação direta ao United. Naquele momento, Tevez deixou de ser ídolo e virou inimigo. Mas dentro de campo, ele respondeu. Foi peça importante na transformação do Manchester City. Participou da conquista histórica da Premier League de 2011 e 2012, um dos títulos mais dramáticos da história. Depois disso, ainda brilhou na Juventus e voltou ao Boca Juniors como ídolo. Polêmico? Sim, mas extremamente vencedor. Robin Van Persie talvez represente o maior dilema do futebol. Lealdade ou títulos? No Arsenal, ele era tudo. Capitão, ídolo, referência. Na temporada 2011-2012, ele marcou 30 gols na Premier League. Foi o artilheiro, carregava o time. Mas o Arsenal não ganhava títulos, e ele queria mais. Então tomou uma decisão difícil. Em 2012, se transferiu para o Manchester United. A torcida sentiu como uma traição, e a resposta veio rápido. Na primeira temporada, 26 gols, título da Premier League. Van Persie fez exatamente o que prometeu. Foi decisivo. Mas o tempo cobrou seu preço. Lesões começaram a aparecer. O desempenho caiu, e ele nunca mais repetiu aquele nível. Mesmo assim, ele conseguiu o que queria: ser campeão. Em 2017, o futebol presenciou algo histórico.
Neymar deixou o Barcelona, um time que tinha Messi, Suárez e um dos maiores ataques da história. Ele já era um dos melhores do mundo, mas muitos acreditavam que ele queria mais, queria sair da sombra, queria ser o protagonista. Então veio a proposta. O Paris Saint-Germain pagou 222 milhões de euros, a maior transferência da história, um valor que mudou o futebol para sempre. No PSG, Neymar virou o centro do projeto, ganhou títulos nacionais, teve momentos brilhantes, levou o time à final da Champions League em 2020. Mas nem tudo foi perfeito. Lesões constantes, pressão enorme, expectativas altíssimas. E até hoje existe uma dúvida. Ele teria sido maior se tivesse ficado no Barcelona? Por fim, Ronaldo Nazário. Uma história diferente. Ele não é lembrado por traição, mas por superação. Passou por gigantes do futebol, Barcelona, Inter de Milão, Real Madrid e enfrentou lesões que poderiam ter encerrado sua carreira. Mas voltou, e voltou no mais alto nível. No Real Madrid, brilhou, fez gols, encantou o mundo. E em 2002, se tornou campeão do mundo com o Brasil, sendo protagonista, um dos maiores da história. Um jogador que ultrapassou qualquer rivalidade. No futebol, não existem decisões sem consequências. Alguns escolhem títulos, outros escolhem lealdade, mas quase sempre não dá para ter os dois. Agora me diz, qual dessas foi a maior traição da história? E no final, quem realmente saiu ganhando?